Olá pessoal, meu nome é Alessandro Faustino, sou sócio fundador da Citec Agrícola e estamos começando mais um podcast da Citec Agrícola. Hoje nós estamos com convidados especiais aqui, com o professor Gustavo Pazzetti, que está aqui, vai falar um pouco sobre fisiologia, e também com o Carlos Rodovalho, que é DTM da Syngenta Biológico, que fica aqui na região, aqui nessa parte dos biológicos e produtos para fisiologia também, né? Então, hoje o papo nosso vai ser um papo bem legal, bem descontraído. O professor Pazzetti, ele é muito conhecido, é um homem bem descontraído, mas nós vamos estar aqui batendo um papo aqui sobre fisiologia. Carlos, fala um pouco para mim quem que é o Carlos, por que o Carlos está aqui na região, da onde que o Carlos veio, conta um pouco para nós aí. Bom, meu nome é Carlos Rodovalho, eu sou natural de Minas, lá de Uberlândia, e sou filho de um ex-bancário que, nessa vida que ele tinha, a gente rodou por vários locais. Moramos em Itajá, Campos Belos, interior de Minas de uma forma geral, sul de Minas, e sempre voltado com o pé dentro do agro. Ele trabalhando, e nas oportunidades que tinha eu conseguia frequentar alguns ambientes com ele, principalmente quando ele ia para campo. E nisso eu fui apanhando gosto nessa dinâmica. E meu avô tinha um pedaço de terra também na cidade de Araguari, e sempre que dava a gente estava por lá. E eu escolhi trabalhar nessa área da agricultura, fazer agronomia, pela paixão que eu tenho de estar sempre acompanhando a produção e o ambiente externo, trabalhando, olhando diretamente para o verde. Seu avô mexia com café? Não, meu avô era criador de gado. Ele era criador de gado. Criava gado leiteiro, tinha uma cana plantada para alimentar o gado e o pomar lá na casa, mas nunca foi muito forte essa dinâmica. Ele gostava do ambiente, mas foi pelo meu pai e algumas outras influências que teve na família que eu parti para fazer agronomia. E nessa dinâmica, fazendo a faculdade lá em Uberlândia, conhecendo bons profissionais, eu tive uma oportunidade em 2010 de assistir uma palestra do Pazzetti, falando sobre fisiologia vegetal, vinculado a um outro pesquisador lá da minha faculdade, meu professor, o Dr. Césio, e quando juntou essas duas... Césio Humberto. No que juntou essas duas unanimidades, estourou a cabeça. Falei, não, mas trabalhar com produção de milho, uma produção na fisiologia, tendo uma boa ativação, uma proteção na planta. Eu estava fazendo estágio numa outra empresa, numa outra multinacional, e comecei a gostar cada vez mais da fisiologia, da nutrição. E hoje já são 16 anos de formado, no qual 14 anos eu estou diretamente trabalhando na linha de nutrição e fisiologia, e eu estou há 6 anos dentro da Syngenta trabalhando nessa área, e agora como DTM nos últimos 4 anos, atendendo aqui o estado de Goiás como um todo, o sul, a região dos Chapadões também, e o noroeste mineiro, de uma forma geral, onde tem soja, feijão e milho, eu estou trabalhando, dando suporte ao nosso time comercial. Mora dentro do carro? Literalmente, de segunda a sexta eu estou no campo. É a minha paixão. Eu faço pelo amor dentro dessa dinâmica que eu trabalho. E é um período muito bom que a gente tem que aproveitar. Então, são experiências trocadas em todo ambiente que a gente vai, e a cada dia a gente está aprendendo. Legal, muito bom mesmo. Agora eu vou falar aqui com o professor Gustavo Pazzetti, que é doutor em produção vegetal, né? É professor na faculdade UniRV, né? Que é a antiga FESURV, né? Da parte de agronomia, né? O professor ali, ele é, como diz o Carlos, o professor, ele é bem conhecido, bem antigo, né? A gente já assistindo palestra dele há muito tempo aí. Professor, conta para nós um pouquinho a sua trajetória aí, realmente, porque o professor não é brasileiro, né? Por que você decidiu vir ao Brasil fazer uma faculdade de agronomia? Bom, em primeiro lugar, Faustino, muitíssimo obrigado, né, pela oportunidade e o prestígio. Eu que agradeço, né, ter uma pessoa igual o senhor aqui conosco. Está participando dessa entrevista, né, para a gente falar um pouco de fisiologia, uma ciência importantíssima hoje, né, para fazer a diferença no sistema de produção. Eu estou no Brasil há 44 anos, né, vim para estudar agronomia, me formei em Viçosa. E a paixão pela agronomia, ela é decorrente do contato que eu tive com 2 velhos amigos lá de Honduras, né? Que sempre nas férias deles, eles vinham para a capital
e falavam o que era o curso de agronomia. E eu fui me apaixonando por aquilo, né? E realmente eu digo para você que eu dei um dos grandes tiros, né? Ter feito agronomia numa grande universidade como é a Federal de Viçosa. Outro grande tiro foi eu ter tido a bênção, e isso foi uma bênção de Deus, de poder ter me estabelecido no Brasil, né? E, claro, você estabelecer uma família, né, que te dá suporte é uma coisa que não tem preço. E depois ter tido a bênção também de ter sido selecionado para cursar o mestrado em Fisiologia Vegetal em Viçosa, né? Eu tive excelentes mentores lá, pessoas que realmente mostraram para mim que o caminho era entender como a planta funciona, como e por que a planta funciona, como é que a planta responde a todas as variações ambientais e a todos os possíveis tratos culturais, né? Porque essa é a única forma que a gente tem de manter cultivos ativos por mais tempo. A partir do momento que você entende de fisiologia, você sabe tocar as teclas no momento certo com essa proposta, né? Você manter planta que tenha sempre maior habilidade para transformar água, luz, CO2 e nutrição naquilo que interessa, né? Maior produção de grão ou maior produção de fibra. Paixão pela fisiologia são 44 anos, e paixão praticamente o tempo que eu tenho. Foi amor à primeira no Brasil. vista. Depois que eu passei na disciplina, né, o grande responsável foi o Dr. Paulo Roberto Moschin, que era de uma didática, de uma capacidade de transmitir conhecimento, coisa impressionante. E depois eu tive outros mentores, né? Dr. Alemar Braga Rena, meu próprio orientador, Marco Antônio Oliva Cano, professor Moacir Maestre, né? O professor Pedro Henrique Monerada, Nutrição Mineral de Plantas, né? Essas foram as pessoas que foram lapidando, né? E depois o campo, o produtor, né? Porque você estar a campo, realmente onde você vê onde está o calo, onde dói mais, né? Para você poder entender realmente a vida do produtor e apresentar alternativas de manejo para ele. Isso aí. E hoje, como produtor, ou como professor da UniRV, né? Estou há 32 anos na Faculdade de Agronomia, da saudosa FESURV, né? Hoje Universidade de Rio Verde. Durante muito tempo e ainda continuo como professor de Fisiologia Vegetal, mas também lecionei durante muito tempo a disciplina Nutrição Mineral de Plantas. Legal, muito legal. Então hoje nós vamos falar sobre fisiologia, né? E aqui eu deixo vocês à vontade, pode falar sem problema nenhum, tá? Professor, vamos falar aí assim, começar logo falando, qual a importância do produtor trabalhar não só pensando em nutrição, mas trabalhar realmente pensando na parte de fisiologia? Qual que é a importância? Assim, eu digo, Faustino, que a nutrição é uma área da fisiologia vegetal. Sim. Né? E não tenha dúvida que nutrição é muito importante para você fazer a diferença no sistema de produção. Mas é necessário entender, né, que a planta é um ser vivo, né, que ela tem uma série de sensores, ela apresenta uma rede de sinalização, né, interna, que vai determinar para onde ela vai direcionar energia, né? Então, você entender o funcionamento básico do dia a dia, né, e como você pode permitir que a planta funcionando de forma mais equilibrada te possibilite maiores ganhos de produtividade, isso é fundamental, né? A fisiologia deixou de ser aquela ciência restrita ao laboratório, né? E até certo ponto eu digo que durante muito tempo a fisiologia ficou pesquisando o sexo de anjo em laboratório, né? Hoje não. Hoje a gente reconhece que sem manejo fisiológico e sem manejo nutricional a gente não vai a lugar nenhum. Porque assim, eu lembro no passado, o pessoal, quando a gente falava da parte de nutrição, eu só pensava em nutrientes. E hoje, quando a gente pensa na parte de fisiologia, eu já começo a entrar com indutores de resistência, já começo a entrar com hormônios, aplicação de indutores de hormonais, tem tudo isso, né? E tem a linha de bioestimulantes, de biofertilizantes, né? E quando você passa a entender efetivamente como que o hormônio funciona ou o que ele coordena na planta, né? O hormônio apenas é um primeiro sinal, por assim dizer.
e por trás dele há outros sinais, e existe uma rede de sinalização que finalmente vai culminar naquela resposta, né? Então, hoje, as empresas que estão mais focadas em realmente explorar a fisiologia, elas passaram a entender isso, e hoje você vai ver a nova linha, por assim dizer, ou a nova onda de bioestimulantes. Hoje ela está fundamentada exatamente em trabalhar a rede de sinalização de plantas ao ponto de você permitir a expressão de genes, né? Hoje a nova linha de bioestimulantes é isso, que por isso eu chamo de serem moléculas mais do que bioestimulantes. Porque os bioestimulantes em si, eles não contêm hormônios na formulação, seria isso? Ou eles contêm? Olha, está mudando muito essa conceituação, e em breve a gente vai ter uma grande inovação, né, até determinado pelo Ministério da Agricultura, né? No conceito de bioestimulante poderá estar incluído um ou mais hormônios, no conceito antigo. Hormônios associados a aminoácidos ou hormônios associados a nutrientes, né? Então, essa terminologia bioestimulante engloba muita coisa. Mas, em breve, acho que por normativa do Ministério da Agricultura, vai existir um novo enquadramento e, possivelmente, moléculas que hoje são consideradas como bioestimulantes, talvez, no futuro, não venham a ser enquadradas como bioestimulantes ou como biofertilizantes. A gente vai falar de fisiologia vegetal, a gente tem que pensar no ambiente como um ambiente de produção como uma área de variabilidades infinitas, onde a planta passa por condições dentro de um talhão que cada área tem uma mancha diferente, um comportamento de crescimento, uma profundidade de solo diferenciada, onde cada indivíduo naquele sistema tem uma característica específica. Sim. E quando a gente fala em ativação de genes, quando vamos trabalhar com produtos que vão favorecer a planta, ela performar em cima da sua adaptação ao ambiente de produção, nisso está entrando essas novas tecnologias de ativação genética. Eu vou trabalhar com genes específicos de forma direta. E é uma coisa muito boa de se falar, que se deixasse a gente ficaria aqui durante muito tempo. Sim, uma coisa interessante, porque assim, são coisas novas que vai aparecendo que o produtor não pode deixar de estar acompanhando, né? Porque assim, hoje a gente vê qual que é o problema maior hoje que a gente olha na parte de, não só nutrição, mas também na parte de fisiologia. São muitos materiais de soja e cada um responde de uma maneira. Sim. Eu não posso chegar e aplicar tudo de uma vez, né? Tudo no mesmo produto. Né? Se você pega o feijão, acho que é 3 ou 4 material que tem, que é o famoso, né? Aí o pessoal sempre trabalha em cima daquilo. Hoje milho, muitas variedades, muitos híbridos aí. Soja, quantas variedades, né? Eu já fiz trabalho no meu campo experimental de vários materiais, e aí eu chegava no produtor e falava assim, esse material aqui, ele é muito bom, só que ele responde menos do que aquele outro material ali em aplicações de foliares. E aí, é interessante que você dá esse gancho, Faustino, porque a fisiologia, ela te leva no caminho da gente entender e aceitar que a planta é um ser vivo, né? E que, em relação a nós, como seres humanos, ela só falta andar e falar, certo? E que ao longo da sua vida, ela vai estabelecendo prioridades, e essas prioridades mudam, né? Então, a fisiologia como ciência, ela chega para nos trazer esse conhecimento, né? Transferir isso para o produtor, e a partir do momento que o produtor entende como é que a planta funciona, quais são as suas prioridades e como essas prioridades mudam base à mudança da fase fenológica, isso permite melhor a adequação das estratégias de manejo. Na tentativa de quê? Da gente conseguir que a planta atinja as suas prioridades, para que ela possa efetivamente funcionar da forma mais equilibrada possível. Né? Porque, ao final, o que o produtor colhe como grão, isso é resultado final. Sim. Mas o produtor não pode deixar de esquecer que a planta ela gasta energia com manutenção, que a planta investe energia em crescimento para poder ter o mínimo de área foliar fotossintética, né? E se julgar competente, entre aspas, suficiente para iniciar a transição para o reprodutivo. Né?
A fisiologia traz à luz o fato de que o estresse, por exemplo, ele não se restringe à falta ou excesso de água, à falta ou excesso de radiação solar, né? Ou de temperaturas extremas. Não, o estresse também vai para o lado biótico. E existem estresses abióticos, não necessariamente ligados à questão térmica, hídrica ou luminosa, que são os estresses químicos, né? Então, esses conhecimentos, recentemente, a fisiologia trouxe à tona. E a partir do momento que eu entendo que um fungicida ou um inseticida provoca um estresse químico e que isso representa também um desgaste energético para a planta, será que eu tenho estratégias de manejo para minimizar o impacto desses estresses? Isso é uma coisa interessante, porque assim, tem que ter as estratégias. Porque se a gente começar, vamos falar do início do plantio de soja, eu já começo com um pré-emergente. Que tem pessoas que falam assim, não, o pré-emergente, ele é seletivo. Ele é seletivo, mas a planta, às vezes, vai absorver ele e precisa metabolizar ele. Aí entramos no pós-emergente com o glifosato. Depois vem os fungicidas, inseticidas. Tem inseticida também que a carga de óleo dá um estresse na planta. Sem dúvida, sim. E aí o que a gente pensa assim, como que eu vou começar desde da dessecação ali, ou do pré-emergente, resolver esse problema? Qual a maneira que o produtor tem que pensar e falar assim, ó, eu preciso agir assim, preciso desse jeito, passando pelo glifosato, fungicidas e inseticidas aí, professor? Olha, a planta, como eu disse para vocês, ela é um ser fantástico, né? Ela é milenar, muito mais antiga do que a gente, e ao longo do seu processo evolutivo, ela passou a estabelecer, eu diria assim, passou a aprender a desenvolver um sistema multissensorial para sobreviver e cumprir com seu objetivo básico, né? Que é a perpetuação. A gente diz assim, qual que é o significado do estresse para a planta? É desgaste energético, ela sabe, ela está sendo ameaçada, né? Mas ela não fica imune ao estresse, ela responde ao estresse, né? E ela precisa, para poder interpretar esse estresse, normalmente produzir sinalizadores de estresse. Então, ou seja, o estresse seria algo bom também. Até um certo ponto, dependendo da ótica como você analisa, pode ser que sim, né? Porque a gente tem visto que plantas que, no início do vegetativo, passam por determinado tipo de estresse, ao final nos surpreendem, né? E às vezes com tetos produtivos, entregando tetos produtivos maiores do que aquelas que não passaram por estresse, né? Por exemplo, se você imagina um estresse hídrico inicial, né? Se não houver no solo qualquer fator, seja físico, químico, biológico, que comprometa o crescimento do sistema radicular, com um estresse hídrico inicial, essa planta vai estabelecer um sistema radicular mais profundo. E aí ela passa a contar com o principal recurso que determina a estabilidade funcional da planta, que é a água, né? Sem água a planta não funciona, certo? Você falou um negócio interessante hoje que eu achei muito bom na palestra, né? A raiz, ela desce atrás de nutrientes ou atrás de água? Ela principalmente vai atrás de água. Principalmente, né? Vai atrás de água. O nutriente ela vai certo? pegar porque vai estar lá. E por que ela faz isso, né? Porque ela precisa se refrigerar. E o processo da refrigeração, que é a transpiração, a perda de água na forma de vapor, é uma perda muito grande. 98% da água que a raiz aporta para a folha, ela é perdida por transpiração. É muita coisa. E quando você analisa isso, né, a planta diz, ora, eu preciso me refrigerar, significa perder muita água, isto me ameaça de morte por desidratação. E aí, o que deveria fazer para me refrigerar, perder água e não morrer desidratado? Beber a água. Qual água que vai estar mais disponível? Ao longo do ciclo fenológico, as camadas superficiais são as que secam primeiro. Então, a planta sabe disso. Desculpe a minha petulância de dizer a planta sabe disso, né? Mas a fisiologia trabalha com essa possibilidade, sabe? De não necessariamente dizer para os outros que a planta pensa, mas que ela interpreta tudo que está em torno dela, né? Porque ela tem fotossensores, ela tem hidrossensores, ela tem termosensores, ela tem nutrisensores, né? Então, a planta sabe que sem água ela não funciona direito, né? Então, o que ela estabelece como prioridade principal de cara é formação de raiz. E você observa nitidamente isso, né?
quando uma semente germina, e quem efetivamente germina é o embrião, a primeira estrutura do embrião que rompe o tegumento é a radícula. Sim. Então, Aquela bichinha, né? aí, né, para quem trabalha com fisiologia, né, a planta está me dizendo, a minha prioridade é crescimento de raiz. Certo? Então, Porque é onde eu vou buscar mais água. Quer dizer, vou buscar mais não. Onde eu vou buscar água. água. Né? E depois disso, né, ela percebe que só com água ela não resolve nada. Ela precisa estar bem nutrida. E aí, em determinado momento, seja soja, seja milho, seja algodão, ela vai ter que investir naquilo que eu considero seja a alma da raiz, a verdadeira alma da raiz, que são os pelos radiculares, né? Onde eu tenho a superfície mais efetiva para absorver água, para absorver nutriente, a fábrica do hormônio da juventude, do hormônio que eu considero seja o camisa 10 entre os hormônios, que é a citocinina. Não Né? dá pra gente tomar um golinho, não? O que eu gostaria seria isso, sabe? Tomar um golinho de citocinina para permanecer jovem por mais tempo, né? E aí você vai ver, né? É a citocinina que protege a clorofila contra a degradação. Observe o que é uma planta que está muito judiada por ataques de nematóides, né? Invariavelmente você vai ver. Vou perder raiz. E aonde que o nematóide vai? Que ele não é burro. Ele não vai na raiz secundária. Ele não vai na carne de pescoço. Ele vai no filé, que é o pelo radicular. E quando ele destrói o pelo radicular, ele destrói a fábrica da divisão celular, citocinina. Né? E aí você vai ver, invariavelmente, folha que vai envelhecer mais rápido. Folhas amarelas. Folhas amarelas. A primeira que aparece é manganês. Manganês. É a primeira que você vê, né? Certo. Que é bem visível. Depois você começa a ver as outras deficiências de potássio nas folhas, queimando as bordas das folhas. E aí, invariavelmente, você vai ver folha carijó. Isso. Né? E o que é a folha carijó? Aquela intercalação entre coloração verde e amarelada. Uhum. Amarelou significa o quê? Que a clorofila não foi protegida. E o produtor precisa entender que clorofila, né? A molécula da clorofila que é produzida hoje, ela não vai durar para sempre, né? Ela passa por um ciclo de síntese e degradação. Síntese e degradação. Mas se essa degradação puder ser mais lenta, isso significa que eu tenho folha fotossinteticamente ativa por mais tempo. Aí entra citocinina, aí entra pelo radicular, né? Então a importância de você, desde cedo, né? Estimular a formação de pelo radicular, essa é uma grande jogada. E para mim estimular um pelo radicular, eu teria que entrar com algum produto já no início ali, no tratamento de semente, alguma coisa assim. Aí tudo... Um ponto importante, muito interessante dessa dinâmica, que é você trabalhar com produtos vocacionados. A gente tem dentro da Syngenta uma tecnologia baseada na demanda da planta. Uhum. Nós formulamos produtos sabendo qual gene ele vai ser ativado e em que área que ele vai atuar. Eu quero enraizar, eu tenho produto específico para enraizamento. Entendi. O Radifarm potencializa na planta a formação da elongação radicular para ter a germinação muito mais rápida. A gente ganha em 48 horas, dá para você ver no processo germinativo que eu tenho mais radícula alongada. E no processo que a planta expõe a radícula, a formação de radicelas é ativada ao extremo. Então, eu ganho mais raízes, eu tenho mais fábrica citocinínica. Mas não paro por aí. A gente entra com os produtos nas outras fases. O nosso grande destaque do portfólio hoje é o Megafol. Nós auxiliamos a planta a se adaptar melhor nas condições de produção. Ele vai potencializar o desenvolvimento vegetativo, eu vou melhorar a condição fotossintética da Só planta. com o Megafol eu vou entrar com ele já com a planta. Já com a planta estabelecida. Porque, igual eu falei, dos pelos radiculares eu entro com um produto para estimular a formação de pelos radiculares. E aí eu entrei, igual eu falei assim, a gente tem o problema do pré-emergente. Até esses dias eu vi um trabalho de uma pesquisa, de uma estação de pesquisa mostrando vários materiais de soja com vários pré-emergentes. E você vê assim, a resposta realmente, esse pré-emergente nesse material que deu mais problema do que aquele outro material. Então, assim, o que eu fico olhando? Se eu tenho um pré-emergente ou o próprio glifosato vai dar um problema, eu preciso tirar o estresse. Sim. Para mim tirar o estresse, eu tenho que entrar com algo, certo? E aí, o que eu faria assim, de melhor para falar assim, cara, eu preciso resolver esse problema? Qual que seria a tática que a gente pode usar para tirar esse estresse
sem causar mais estresse. A ideia é você estimular o mecanismo detox, né? A planta tem sistema detox, né? Por incrível que pareça, então eu estimulo ela. Claro, né? Porque muitas vezes, Faustino, o herbicida, no caso o herbicida, né? Invariavelmente, dificilmente um produto que seja aplicado na folha não será metabolizado por ela. Vai metabolizar, só vai ter gasto de energia. Isso. E, por vezes, o subproduto do metabolismo é o que realmente provoca aquele efeito tóxico, né? Então é necessário detoxificar. Demoramos a aceitar a ideia de que o glifosato provoca toxidez na planta, porque nos ensinaram uma lição, eu diria, meio errada, né? Nos colocaram na cabeça de que a soja é resistente a glifosato. Então, depois que eu descobri que ela não era... Eu não concordo com ela. Ela é tolerante, né? Ela é tolerante. E isso significa que a cada pancada de glifosato que ela recebe, ela vai ter gasto energético, ela vai ter que acionar o sistema detox, né? Então, hoje em dia, se descobre, né, que é um sistema de detoxificação de natureza enzimática, de natureza não enzimática, né? E existem moléculas que ativam esse sistema detox, né? O produto que ele citou aqui, o Megafol... Então, é isso aí que eu queria entender um pouco, assim, o que esse produto tem que ele vai... o que ele tem na formulação? Tipo assim, ele tem isso aqui que vai ajudar a desintoxicar. O Megafol ele é formulado à base de alguns compostos ligados a metabólitos vegetais. A gente extrai da Ascophyllum nodosum dentro de uma dinâmica de uma tecnologia chamada Guia Power, onde a gente sabe qual é a molécula que eu tenho que utilizar para formular o produto e para saber se tem uma interação de sinergismo. Que não é simplesmente você formular um produto que tenha um aminoácido, que ele vai ter uma performance em cima do que está na literatura. Nós temos aminoácidos na formulação dele que vão estar diretamente ligados ao processo de recuperação de estresse ou até mesmo do melhor desenvolvimento vegetativo. Temos a glicina betaína. As betaínas presentes no produto vão auxiliar a planta no metabolismo de estresse. Então, isso daí, junto a vários outros formulados dentro do produto, ele interage com todo o sistema da planta, ativando os genes. No caso, o Megafol ativa 127 genes. Não todos ao mesmo tempo. Ele vai atuar de acordo com a demanda da planta. Então, ele vai interagir bioquimicamente no sistema da planta, favorecendo ela a se manter de uma forma mais equilibrada. E é um produto que ele, além de trabalhar nessa ativação, ele vai deixar uma memória. E como que funciona essa memória? No momento que você ativou um gene, esse gene não vai ser inativado. Que é o que o professor tinha comentado. As próximas células formadas vão vir com essa memória que quando acontecer alguma outra situação de estresse durante o ciclo, o processo de recuperação e adaptação vai ser muito mais acelerado. É o que o pessoal chama de efeito priming, né? Basicamente é isso. Ou seja, ela ativou e aí ela vai continuar mantendo aquilo. Como se ela se lembrasse, né? Quando ela passar de novo por aquela situação, ela volta a expressar o gene, né? Entendi. E interessante, né? Eu estive na Itália um tempo atrás, num laboratório que é coisa linda de se ver, né? Porque você começa não só pela parte de equipamentos, mas por pessoas extremamente capacitadas, né? Que não são meros técnicos, são verdadeiramente cientistas, né? E aí os caras conseguem provar, né, efetivamente o produto ativando genes para estresse térmico, para estresse hídrico, para estresse por excesso de radiação, para estresse por salinidade, para estresse por toxicidade, né? E é uma coisa científica. Eu nunca vi assim um trabalho de um mapeamento, de um screening, que enquanto eles não detectam efetivamente como cada ingrediente ativo está presente, qual a quantidade de ingredientes ativos está presente e como esses ingredientes ativos trabalham a rede de sinalização para depois resultar na ativação de genes, eu nunca tinha visto isso em nenhuma outra empresa. Eu tive essa oportunidade, né, e lá efetivamente, a partir do momento que você conversa com cientistas, né, aí você percebe um conhecimento muito mais sólido, né? É uma coisa que não é o achismo. Eu acho que é isso. Não. Isso é ciência.
A ciência tem que ser aplicada dia após dia no campo, né? Isso. Aquela história de fazer o feijão com arroz, igual todo mundo falava, você pode até fazer o feijão com arroz, só que você não vai atingir altas produtividades. Né? E retornando no assunto, né, de como formar mais pelo radicular, a gente precisa entender que quase tudo na planta passa por um controle hormonal. Uma variação de um perfil hormonal incrível. Até a década de 80 nós falávamos em auxina, citocinina, giberelina, etileno, ácido abscísico. Não, hoje não estamos falando em ácido jasmônico, ácido salicílico, óxido nitroso, cistemina, poliamina. É uma loucura. É tanta coisa hoje, né? Não, é uma loucura. A fisiologia, como ciência, ela avançou de forma muito consistente, né? E especificamente, né, o principal hormônio envolvido na promoção de pelos radiculares é a auxina. Né? Então, a importância de você fazer um tratamento de sementes, né, com um bioestimulante que esteja focado com uma concentração maior de auxina, isso vai te garantir uma planta que possa ter, a partir do seu processo de emergência, né, a formação de maior biomassa de pelos radiculares. Porque a auxina ela é formada da ponta das folhas, né? Ali no ápice, praticamente, no ápice. Principal, né? Sítio, né? Então, a planta, quando ela emite a raiz, ela ainda não emitiu não saiu ainda a folha, né? Então, saiu a parte aérea. Então, se eu conseguir colocar auxina ali, eu vou fazer aumentar maior mais. promoção de pelos radiculares, né? Que aí vai fazer mais citocinina e mais folha. Vai estimular a divisão celular. E um vai jogando para cima, o outro para baixo e assim vai. Aí quando você olha isso, você fala, não existe ser mais fantástico do que a planta, né? É muito extremamente mesmo. Inteligentes. As plantas são seres extremamente inteligentes. O senhor falou uma coisa hoje na palestra que eu achei muito interessante, que a gente tem que manter os estômatos da planta por mais tempo abertos, né? Durante o dia. Abertos durante o dia. Eu achei interessante, assim, porque eu acompanhei a área de um cliente meu que ele foi lá e ele subsolou, né? Subsolou a área. E aí ele foi 3 horas da tarde lá filmar e mandar para mim. Ó, aqui, Alessandro, aqui você vê aonde está a área subsolada, o milho está com as folhas abertas. E aonde não está, o milho folha dobrada. Né? Ou seja, ali eu já tive um resultado melhor porque eu tive maior crescimento de raiz. Deu subsídio para crescimento radicular. O problema nosso que eu vejo aqui maior chama-se barreira física. Né? Então, para me manter um estômago aberto por mais tempo, eu tenho que quebrar a barreira física, mas também olhar o lado biológico e também olhar o lado fisiológico. Né? Isso, né? Porque essa é a agricultura do século XXI que eu entendo, né? Planta de estômagos abertos pela maior parte do dia possível, né? E aí não é só a questão de estar interpretando que esse estômago aberto vai capturar mais CO2. Nós temos que pensar na função primária de uma folha, que não é fotossíntese, né? A função primária de uma folha é funcionar como se fosse o radiador de um carro. Resfriar o motor. Isso, e o produtor precisa entender isso, né? Que a planta é uma máquina. Apenas é uma máquina biológica. Não interessa, né? Qualquer que seja a máquina biológica ou mecânica, se não se refrigerar, ela não vai conseguir equilíbrio funcional. Vai fundir. Isto, né? Que vai dar aquela queima na folha que quando a gente olha assim, uma área que você vê que passou por um estresse hídrico e a área não está bem arrumada, você vê folhas queimadas. Simplesmente, literalmente queimadas, né? E isso é resultado do estresse oxidativo, porque a planta, quando passa por estresse térmico, na tentativa de se defender, ela vai produzir radicais livres, que são os sinalizadores do estresse, certo? Que buscam ativar os mecanismos de defesa. Mas se esses radicais livres eles não forem metabolizados ou degradados, eles se acumulam e eles provocam rompimento de membranas, o que a gente chama de peroxidação lipídica. Membrana foi arrebentada, a célula morreu. Na observação visual, você vai ver uma folha como se tivesse levado água quente. Isso aí. Literalmente. E os bioestimuladores, eles ajudam eu a reduzir esses estresse químicos? Sim, auxilia bastante. O que a gente tem observado nas áreas que nós conduzimos com o Megafol é a questão da planta se adaptar melhor numa condição de estresse térmico e até mesmo hídrico. Isso, eu ia falar do térmico, que eu acabei... No estresse térmico, a gente tem que fazer com que a planta consiga reter mais água, então tem um controle melhor de fechamento do estômago. Normalmente, quando a planta vai fechar o estômago, é quando ela está perdendo o seu turgor.
Mas se eu conseguir fazer com que isso ela não entre em ponto de murcha, com o Megafol eu consigo regular isso daí, potencializando a produção de hormônios de uma forma geral. E para esse estresse oxidativo que passa, a ativação enzimática da planta ela vai fazendo esse processo de uma forma natural, mas se você superexpressar isso daí, ela se recupera melhor. E o Megafol potencializa essas enzimas antioxidantes que a planta produz naturalmente. Vai ser muito mais efetivo. Mas e o diferencial dele é que na formulação tem vitaminas, e essas vitaminas têm ação antioxidante. Então, no momento que eu apliquei, eu já vou auxiliar a planta num start inicial pelo fornecimento do produto. E depois o sequenciado com os genes que estão sendo ativados para essas enzimas serem também potencializadas. O professor, ele falou uma coisa interessante. Essas vitaminas, elas vão ajudar realmente no metabolismo? No metabolismo. E como, né? Olha só, vitamina C, né? Vitamina C para nós funciona como antioxidante. Ácido ascórbico, ascorbato. A planta também produz vitamina C. A planta também produz ácido ascórbico, né? E é um baita de um antioxidante, certo? Sim. Mas para produzir vitamina C, ela precisa estar melhor nutrida com molibdênio. E molibdênio, olha, na soja... Porque não é só simplesmente jogar lá, então. Né? Tem que estar o equilíbrio, então. Isso. Cada vitamina e cada hormônio eu preciso de um nutriente ligado. Seria Exatamente isso. Por trás disso está fortemente todo um aspecto nutricional. Não tenha dúvida. Não adianta, então, eu querer falar, vou pegar o Megafol, vou aplicar lá sem eu fazer uma nutrição. Isso. Porque nós temos, por trás da fecundação, muita nutrição, né? Então é a mesma coisa de você querer estar utilizando qualquer outro bioestimulante para você melhorar seu pegamento de florada, se você tem deficiência de boro, se você tem deficiência de cobre, né? Ou é a mesma coisa, às vezes o produtor utiliza um bioestimulante, não vê diferença, porque ele pode estar vacilando ou pela nutrição ou pelo manejo fitossanitário, né? Então, eu estou utilizando qualquer bioestimulante para melhorar o pegamento de estrutura reprodutiva e percevejo está dançando mambo de guarda-chuva. Não faz sentido. Não faz sentido, né? A mesma coisa pelo lado nutricional, né? Uhum. E falando em nutrição, o produtor rural ele precisa entender que qualquer cultivo, né, ele não se restringe a nitrogênio, fósforo, potássio, a cálcio, magnésio. É necessário enxofre, um nutriente que anda meio negligenciado, especialmente e de grande importância, principalmente quando a gente toca nas áreas de textura mais leves, né? Boro, nas áreas de textura mais leve. O boro, ele tem uma participação importantíssima na formação de raízes, e não apenas isso, quando você tem uma planta que está melhor contemplada com boro, ela aproveita melhor fósforo, ela aproveita melhor potássio, né? Pelo lado dos mecanismos de defesa da planta, né? Uhum. Porque a planta também tem mecanismos de defesa, a planta produz compostos fenólicos, flavonoides, fitoalexinas, né? Você pega a rota do ácido chiquímico, não é só o envolvimento de manganese. Entendi. Nós temos o envolvimento do boro, do zinco, do cobre, né? Do ferro o zinco também ele está ligado aí, tipo assim, na participação da citocinina também. Quem? O zinco ele... é mais auxina. Auxina, né? O zinco ele é fundamental para a formação de um aminoácido chamado triptofano, que é o precursor imediato da síntese da auxina. É isso aí. E quando o Pazet fala do ácido chiquímico, a gente pega o EPS-PS do glifosato. Ele trava a produção do ácido chiquímico. Uhum. E ele é responsável pela produção dos 3 principais aminoácidos da planta. O triptofano está nele, vai virar auxina, mas a gente tem os aromáticos. A fenilalanina e a tirosina é muito importante para a tolerância da planta a condições de estresse biótico e abiótico. Ele vai trabalhar na excitação da indução de resistência na planta, a sua adaptação às condições de estresse. Então, isso sendo mal cuidado, a planta já sai perdendo. Porque vamos pensar numa soja, numa fase inicial, que começamos com glifosato na soja. Ela está soltando raiz, formando parte aérea, lá em V3, V4 vem uma pancada nela. E nessa pancada, eu escutava no meu início de profissão, deixa que 15 dias ela volta. O Yellow Flash, é temporário. Ela volta mesmo, mas ela volta porque ela perdeu. O que eu observei nesses últimos anos, e eu chamei muita atenção do meu time, que com a aplicação
pensando de uma boa nutrição, e quando eu faço a aplicação de um pós-emergente junto com o meu produto, com o Megafol no caso, eu observei, eu travei lá, eu apliquei em V3, V4. As folhas da haste lá, V3, V4, eu fui avaliar elas lá no reprodutivo. O que aconteceu no reprodutivo? Eu percebi maior presença de vagens. Imagina um produto aplicado no vegetativo dando resposta no reprodutivo. Por quê? Eu amenizei o estresse de tal forma que os racemos florais que vão virar as flores para tornar-se vagens foram preservados. Eu agreguei de 1 a 2 vagens a mais. Pensa nisso num hectare. Porque daí eu tirei o estresse, aquele estresse total. Eu preveni, na verdade. Preveni. Eu mostrei uma vez para um cliente nosso, isso em 2015, por aí. Quando começou o pessoal, vamos usar esse produto aqui junto que ele tira fito do glifosato. Lembra quando começou isso? Né? Uhum. Usa esse produto. E aí, o cliente nosso lá, ele pegou, fez a bordadura da área, estava fazendo a bordadura, fez a bordadura, ele dava 2 passadas com o pulverizador, e aí ele deu um tiro bem no meio da área para abrir o talhão. Só que o pulverizador veio e quebrou bem no meio do talhão, no primeiro tiro. E aí ele pegou e falou para mim, Alessandro, eu acho que esses produtos não funcionam, eu não sei se eles funcionam. Aí eu falei, vamos dar uma olhada, o pulverizador quebrou, a peça demorou a chegar, nessa brincadeira passou 6 dias. E aí nós fomos lá, na hora que a peça chegou, eu fui junto com ele lá, e de longe a gente olhou uma soja mais clara na bordadura, né? E no raso do pulverizador uma soja mais clara, e do lado uma soja mais escura. E ele até brincou comigo, falou, tá vendo, fez foi amarelar a soja. Quando nós chegamos lá perto, não tinha amarelada a soja. Onde eu tinha feito o produto junto com o glifosato, ela estava com um trifólio a mais, ou seja, ela estava emitindo um trifólio novo, ou seja, ela não teve não teve a crise do glifosato. Evitou o desgaste energético. E aí, como um produto nutricional também fez com que a planta estimulou ela. Aí eu brinquei, falei, tá vendo? Era soja, folha clara, era um verde claro e não amarelo, né? Então, realmente, assim, eu sempre acreditei, né, que esses produtos realmente vêm trazer, sim, coisas novas para o produtor, só que muitas vezes o produtor tem que saber usar. Porque, às vezes, você chega lá na fazenda, principalmente os hormônios, né? O hormônio tem a hora certa, né, professor? Sim. Tem a hora certa. E aí os caras chegavam com o hormônio lá e falavam, você aplica esse produto aqui, e o cara errava o momento da aplicação. E aí, quando a gente ia colher, colhia menos. Já aconteceu várias vezes isso. Sem dúvida. Porque a gente tem que entender que na fazenda, muitas vezes o operacional, ele não acompanha a técnica. O operacional sempre está à frente da técnica. Isso. Uhum. Né? Na realidade, ele atropela a técnica. Ele atropela, ele está atrás. Quando a gente fala assim, agora é o momento de aplicar, o cara fala, choveu, deu 3 dias de chuva seguido, eu estou atrasado nas outras áreas, eu tenho que terminar as outras áreas. Então, é isso aí. Nós temos uma tecnologia que é aplicação de giberelina para tentar padronizar florescimento, né? E quando você padroniza florescimento, você evita a competição entre vagem, porque uma vagem que se desenvolve primeiro do que a outra, ela estabelece uma relação de dominância, né? E estabelecendo essa relação de dominância, alguém vai ficar no prejuízo. Vagem que não recebe açúcar, né? Ela está fadada a poder abortar. Então, se você aplica giberelina, você poderá padronizar florescimento, formação de vagem, né? E você tentar minimizar o aborto. Não tenha dúvida, a tecnologia funciona. Mas ela tem que ser aplicada no momento certo. Porque se você aplicar giberelina passado o estágio fenológico, em vez de você padronizar florescimento em soja, você vai estimular a soja como se fosse um feijão. Ela vai soltar o baraço. E ela simplesmente poderá crescer desordenadamente de forma vegetativa, e aí você colhe folha, você não colhe grão. Sim, e nós colhemos grãos. A gente tem que colher grão. Né? Então você vê, a tecnologia existe, a tecnologia funciona, mas ela precisa ser aplicada no momento certo. A fisiologia traz à luz esse conhecimento, né? Quando você entende a planta, a proposta é essa, né? Você reconhece as prioridades para você fazer as intervenções no momento certo. Isso aí é bem interessante. Por isso que o produtor tem que saber o que ele está usando na fazenda. Sem dúvida. Porque se ele entrar com alguma coisa que ele não está adaptado a fazer aquilo lá, ele vai atrapalhar ao invés de ajudar. Sem dúvida.
né, Carlos? Tem que ser cirúrgico. Hoje, quando você vai trabalhar com uma soja de desenvolvimento indeterminado, você não pode trabalhar com a receita que você tinha há 10, 20 anos. A base nutricional e a base de bioestimulação, você tem que respeitar o que você está observando na planta. E entender que cada produto tem uma característica e o timing de aplicação é muito importante. Isso chama atenção para o produtor que está cada vez mais tecnificado, investindo em variedades de alto potencial de produção, onde elas são cada vez mais exigentes. O que a gente tem falado muito nesses últimos anos é que os tetos de produção estão cada vez mais altos. Eu comecei a trabalhar em 97. Era 38, 40 sacos. E era uma soja de ciclo determinado. O florescimento era um só e pronto. Isso aí. E era uma soja rústica. Ela se adaptava. Sim. Hoje a soja, a gente fala que ela é mais... Não é questão que ela é mais Nutella, ela é mais sensível. Por quê? O potencial dela é perpetuar. Ela vai produzir mais vagens, ela vai ter alto teto de produção. Então, quando você ativa um gene de alta produtividade, você perde um gene de rusticidez. Ele não vai ficar parado, ele vai ter menos interferência dentro do meio. É aí que produtos de tecnologia começam a trabalhar de uma forma diferenciada. Eu estou pegando aquele gene que antes trabalhava bem e foi dominado, eu estou fazendo ele a voltar para a planta conseguir se adaptar. Essa ativação é o diferencial que faz a gente voltar a ter uma planta com alto potencial produtivo e também uma adaptabilidade e recuperação muito mais rápida. E assim também, esse tempo atrás eu até conversando com um rapaz sobre nutrição das sojas de antigamente e das sojas de hoje, né? Você vê aí, vou dar um exemplo aqui. Use 200 gramas de manganês. Isso eu ouço falar desde quando eu comecei a trabalhar. E se você pegar hoje, ainda continua usando 200 gramas. Mas também nós temos produtos melhores com maior eficiência. Porque na época eu usava sulfato de manganês puro. Sim. Será que esses 200 gramas de sulfato estavam me dando resultado? Aí hoje eu já estou usando 200 gramas de um produto que é 100% quelato, muitas vezes. Sim. Não é 100% quelato, com muito quelato, né? Um produto com bastante quelatizado. Tem produto que vem em pó, que é o manganês no meio do quelato. Sim. Então, assim, a gente observa que a produção está maior e a eficiência dessas plantas também estão maiores. Porque a gente continua usando os 200 gramas de manganês colhendo 80 sacos. E às vezes com cultivar de ciclo precoce. Isso aí. Estamos falando de 80 sacas soja de ciclo precoce. Indeterminada. Né? E hoje a gente tem que ter atenção à questão da curva de extração. O quanto que a planta utilizou e o quanto foi embora no caminhão. Você tem que fazer a reposição daquilo que você pôs e trabalhar com produtos de tecnologia, que a gente tem produtos hoje 100% quelatizados, que é o EDTA e o nutriente quelatizado, literalmente, e tem produtos que são misturas de um sulfato com quelato, que não é literalmente a quelatização. Ele é só E alguns outros que são complexados, que são moléculas orgânicas que estabilizam a carga do nutriente para poder entrar na planta. Tem vários complexadores que o pessoal utiliza. Aminoácidos, ácidos carbônicos e lignosfonato, que é o que tem sido mais utilizado, ácido cítrico. Então, essas tecnologias estão auxiliando para a planta ter uma melhor interação com os nutrientes. E isso vai favorecer com que tudo que for aplicado, principalmente a interação entre químico e nutrição, químico e bioativação, não tenha percas de eficiência. Que muito se vê produtos de baixa tecnologia afetando o efeito de controle de uma planta, de uma planta infestante, ou até mesmo afetando um inseticida e um fungicida. Quando a gente investe em tecnologia com produtos selecionados, empresas idôneas, você vai ter resposta em cima do seu investimento. Nós temos essa preocupação na formulação dos nossos produtos, que também temos linha nutricional no nosso portfólio da Syngenta, que vão agregar na manutenção do que o produtor já está fazendo. O professor falou um negócio interessante hoje, que eu fiquei pensando, né? As pessoas antigamente misturavam, faziam sopão, que você falou lá, misturava tudo os trem, aí acabava o biológico não funcionando. E aí falava, mas a bactéria, ela não morre, não é com bactericida, né? Mas não é bem assim. Eu tenho causas, né? Principalmente o pH. Lembra, o pessoal usava muito clorpirifos por causa de coró. Sim. O cara tinha um problema sério de coró. O que ajudava? Não controlar, mas ajudava muito. Clorpirifos. Aí eu botava o clorpirifos no tanquinho
e para aplicar no suco. E botava meu brado de resolve. O que aconteceu com meu brado de resolve? Simplesmente detonava. pH 2,5. Não sobrevive. Não sobrevive. Né? E o professor falou uma coisa interessante, que é o que você falou. A tecnologia tem que estar embarcada para mim não perder o outro produto. Sim. Sem dúvida alguma. Né? No passado, porque eu sou da era antes de glifosato, né? No pós-emergente. E aí começou a surgir algumas empresas, não, usa o aminoácido junto com o glifosato, que você vai ajudar a tirar esse yellow flash, aquele amarelo. Nem falava esse nome ainda quando começou, né? E a gente começou a fazer alguns trabalhos. Usava um aminoácido tal, outro aminoácido, só que nem todo casava. Sim. Ele dava incompatibilidade, o glifosato não funcionava direito, entendeu? Então, assim, e por quê? Porque não tinha a tecnologia para isso, né? E hoje a gente já está tendo tecnologias que a gente consegue trabalhar junto, né? Hoje nós temos tecnologia, o que não falta, sem dúvida alguma, né? E as empresas que estão aí, que são detentoras dessas tecnologias, elas não estão aí para brincar, elas não estão aí para se queimar no mercado, né? Então, cada vez mais a gente está recebendo produtos de melhor qualidade em todos os aspectos, né? Seja, ou em todos os setores, melhor dizendo, seja como bioestimulantes, seja como fertilizantes foliares, aminoácidos. Hoje nós temos empresas que trabalham com aminoácidos de pureza quase que farmacêutica, né? Aminoácidos isolados, que isso é muito importante, né? E você vê hoje, finalmente, se reconhece a importância do uso dos aminoácidos na agricultura, né? Ô, professor, nós estamos quase terminando aqui, mas eu queria que você falasse um pouco sobre micorrizas. Você deu uma pincelada lá hoje, eu queria que você falasse um pouquinho. Porque, assim, é um assunto que está chegando, o pessoal está falando, micorrizas. Eu até assisti um documentário, esse tema não é um documentário agronômico. Eu assisti um documentário sobre micorrizas na floresta. E aí no documentário o cara fala assim, micorrizas fazem com que uma planta conversa com a outra. É um sistema de ligação muito forte. E eu achei aquilo interessante. E todo mundo falando de micorriza. Hoje o senhor comentou um pouco sobre micorriza. Vamos falar um pouquinho sobre a micorriza para entender como que está sendo esse uso dela hoje na agricultura. Vamos lá. A minha visão como fisiologista é de que as plantas, para terem chegado a alcançar o sucesso evolutivo que elas alcançaram, né? Elas não se fizeram valer por si próprias. Elas, ao longo da sua vida, elas tiveram que estabelecer parcerias com diversos seres biológicos, né? E as micorrizas, eu considero, tenham sido as mais importantes de todas, né? Os relatos de cientistas, né, que trabalham bem mais forte em cima do que são as micorrizas, categoricamente afirmam que se não fossem as micorrizas, as plantas não teriam chegado ao grau evolutivo que elas chegaram hoje. E no resumo, eu digo para vocês, né, que nessa rede de comunicação, as micorrizas representam a verdadeira rede Wi-Fi por onde as plantas se comunicam. Interessante. E há uma série de benefícios, né, porque o que você considera como principal, né, é que a micorriza representa uma projeção a mais da rizosfera. Então, isso vai significar o quê? Um maior volume de solo sendo explorado pelo sistema radicular. A partir do momento que você amplifica a rizosfera, né, você aumenta o volume explorado, você vai ter uma planta possivelmente com um melhor status hídrico, com um melhor status nutricional, porque aquele nutriente de menor mobilidade, como o fósforo, né, que se move pouco no solo e que o sistema radicular sozinho não conseguia alcançar, essa projeção a mais feita pela micorriza, ele consegue acessar esse fósforo. Existe um manto, né, que protege esse sistema radicular, então existe essa proteção física. Mas o mais importante de tudo, né, que a gente pouco sabia a respeito da micorriza, porque a informação se restringia às vezes lá na graduação a 1, 2 aulas, né? E talvez o professor não tinha tempo de explorar isso, ou porque naquela época, em 1980, não se tinha esse conhecimento, é de que as micorrizas, a partir do momento que infeccionam a planta, e entenda-se que essa infecção é positiva, não é uma infecção danosa. É uma vacina. Pronto, você tirou uma blindagem. Você tirou a palavra da minha boca, né? A infecção pela micorriza representa uma vacina. Ela ativa o sistema imunológico da planta. Ela ativa o sistema de defesa da planta.
Então, fora todo o benefício de ampliar a rizosfera, da planta acessar mais água, mais nutrientes, estar melhor protegida, a planta tem um sistema de defesa mais ativado. Né? Então, a micorriza é uma coisa fantástica. Né? Agora, por que pouco se fala em micorriza? Eu fico assim, impressionado, né? Dentro dos insumos biológicos, porque não é fácil produzir micorriza. Né? Não é fácil produzir micorriza. E você vai ver, hoje no mercado talvez tenha 2 empresas que efetivamente vão estar ofertando para o produtor micorriza. Né? Micorriza de qualidade. Se essas empresas, que em condições laboratoriais de extrema qualidade, de extremo cuidado para não haver contaminação e fazer a propagação certa da micorriza, tem sérias dificuldades de produzir, imagina como isso vai ser produzido a nível de fazenda. Né? Não tem como. É complicado. Né? Então, eu digo que nós precisamos investir mais em micorriza. Né? Porque não tem como o produtor não lançar mão desse grande benefício que representa a micorriza, que, volto a reafirmar, não apenas é maior volume de solo explorado, né? Mas você vai ter uma planta mais apta, né? Para aguentar as possíveis pancadas que ela possa sofrer, principalmente pensando no estresse biótico. Entendi. Então, assim, quando eu estou com a minha floresta formada, eu tenho a minha rede lá. Sim. Quando eu planto a soja morreu, eu também começo a perder a micorriza. Seria isso aí? Claro que sim. O ambiente do solo, quanto mais vivo e menos revolvido ele está, maior interação da micorriza dentro desse meio. Então, o plantio direto, de uma forma geral, ele criou uma proteção do ambiente micorrízico. No plantio direto. Quando você não revolve seu solo, você não rompe essas hifas. Essas colônias, esses organismos que crescem no ambiente de raiz, eles são literalmente o que mantém o solo vivo. E hoje a gente faz análises no sistema de produção para ver o quanto da saúde biológica do solo está ativa. Lá a gente vai ver a questão de enzimas ligadas a isso, como a arilsulfatase, que tem nos mostrado efeito, e outras 2 enzimas que é muito bem avaliada, que a gente tem observado que, trabalhando com micorrizas, vinculado a produtos de controle biológico, a inoculantes ligados à melhor utilização de nutrientes, você está enriquecendo essa fauna, microfauna dentro desse solo. A Syngenta está na fase de lançamento da sua micorriza. A gente ainda está nas validações esse ano, para a próxima safra, possivelmente, nós lançarmos a nossa, onde a gente tem observado que a planta que tem a micorriza desde a sua fase inicial, ela se estabelece mais rápido, a raiz é muito mais bem formada, e o que o Pazzetti falou, a micorriza vai lá no solo, no ambiente onde a raiz não consegue alcançar, as radicelas não chegam, a micorriza consegue entrar em poros no ambiente dos colóides do solo, naquela interação que a gente tem lá, onde vai ter algum nutriente que a raiz física não está, e ela consegue captar. E quando ela cresce no ambiente radicular, ela forma um mucigel, protegendo essa raiz. E esse ajuda a proteger de nematóides, pragas também. Junta os organismos pensando, a gente tem um arvático que eu vou utilizar para fazer o controle de nematóides e doenças de solo. Ele vai se estabelecer mais rápido porque ele ele é biológico. O arvático é o nosso Bacillus velezensis para controle de nematóide, é o nosso biológico. E ele vai se estabelecer melhor porque ele está tendo a micorriza como um fortalecedor. Isso daí, todo o sistema vai ficar agradecido de toda essa interação de raiz-planta. E isso, com o passar do tempo, você vai ter essa comunicação entre plantas melhor, e onde a comunicação entre plantas faz com que elas se preparem a condições de variações edafoclimáticas, ela se adapta melhor. Então, tudo tende a mostrar que quanto mais vida você tem no solo, melhor vai ser a resposta da planta a tudo que você fizer nela. Seja, ela se adapta melhor a tudo. A micorriza é igual uma estrutura que você vai falar assim, eu vou passar um dia num local bom, gostoso, e lá eu vou comer bem, vou dormir bem. Melhor condicionado. Aí seria a micorriza para essas bactérias que eu estou colocando lá, ou seja, esses biológicos que eu estou colocando para ajudar. Mas um detalhe importante que o Carlos Rodovalho tocou muito bem aqui, né? E que o produtor precisa estar consciente disso, é que ele precisa de ter matéria orgânica no sistema. Ah, tá. E além disso, não é só matéria orgânica, ele precisa ter diversidades de matéria orgânica para ele ter diversidade biológica.
né? Entendi. A partir do momento que você tem diversidade biológica, você não tem desequilíbrio, certo? Então, é necessário também que esse recado do insumo biológico chegue mais claro para o produtor. Porque muitas vezes o produtor utiliza o insumo biológico, produtos de nome, produtos de empresas idôneas, e muitas vezes ele não vê resultado porque simplesmente não existe matéria orgânica no sistema. Né? É necessário começar a pensar nas plantas de cobertura. É uma venda técnica, vamos dizer. Tem que ser uma venda técnica. Tem que ser uma venda bem fundamentada. Né? Porque senão o cara chega lá no Maranhão lá e fala assim, vou te vender isso aqui, você coloca aí a micorriza aí, e eu não tenho matéria resolver. Orgânica, não vai resolver. Isso aí. Ou uma área de primeiro ano que o cara acabou de mexer, ele tem que tomar todo o cuidado. Isso aí. É um suporte de benefícios que o tempo vai somar. A micorriza vai auxiliar nessas áreas de abertura? Vai acelerar um processo. Mas a matéria orgânica é fundamental para que isso aconteça de uma forma muito mais efetiva. A gente vai ter ganhos e starts e atalhos temporais para ter esse estabelecimento e ter esse ganho de saúde do solo. Perfeito. O melhor indicador da qualidade do solo, na minha visão, chama-se matéria orgânica. Não apenas porque ela é quem define 80%, 90% da CTC no solo do cerrado. Não apenas porque quando ela for mineralizada, ela vai me devolver nutrientes. Não apenas porque ela consegue cimentar solo, estruturar solo. Não, é porque ela é fonte de vida, né? E aí o produtor precisa entender isso. Se eu quero ter o benefício do insumo biológico, eu preciso ter matéria orgânica e matéria orgânica diversa. Porque você falou uma coisa interessante. Ela fornece tudo isso para trás, mas não adianta ela fornecer se eu não tiver vida no solo. É isso aí. A história não é bem do jeito que muitos pensam, né? A gente conduzir aí uma agricultura hoje para atingir altas produtividades, não é simplesmente ir lá e plantar. Porque senão o cara vai lá, joga semente do chão sem tratamento de semente, sem nada, sem biológico. E deixa Deus dará. E deixa Deus dará, né? Hoje um ponto que a gente tem falado bastante, que o produtor tem investido, tem colhido resultados, só que ele está chegando a tetos de produção que não está tendo variação. Agora esse produtor está no momento da sintonia fina, para quem trabalhava com aqueles rádios analógicos. É o mínimo detalhe que vai fazer com que ele dê pulos de degraus de produção. Eu sempre falei para o pessoal assim, produzir hoje, para me produzir 60 sacos, não é difícil. Não é difícil, professor. Se você pegar, colocar a soja lá, fazer um NPK lá, com um cheirinho de enxofre, e fazer um furcida de qualquer jeito, produz. Porque os materiais de soja nosso... Eles entregam. Eu já plantei sem adubo nenhum para fazer um teste com um cliente meu e atingiu 60 sacos. Agora, quando você vai para o ajuste fino, que você falou aí, a sintonia fina, os tetos sobem e 10, 15, 20 sacos. Mas sem dúvida. Né? 20 sacos por hectare aí, tranquilo, né? Quando a gente vai para os ajustes finos. Porque quando eu começo a trabalhar nutrição e junto com a fisiologia, eu atinjo as produtividade alta. O professor falou até hoje, lá na palestra, lá sobre o cobre. Né? O pessoal aqui a gente tem muito problema de cobre. E agora o pessoal está começando a aprender a usar cobre. Porque realmente o cobre que a gente tinha no passado dava muito fito. Né? Você tinha problema de fito. Hoje já tem tecnologias, né? Temos tecnologia melhores nos micronutrientes, temos tecnologia melhores nos produtos aí de bioestimuladores também, né? Sem dúvida. Né? Então, pessoal, assim, a conversa é boa. Passa rápido. O tempo passa rápido. E o professor Pazetti tem um conhecimento que você para assim, fica olhando ele conversar, né? Você viaja, né? A gente dá uma viajada de vez em quando, sabe, professor? Né? Mas, assim, eu queria agradecer demais o professor Pazetti por tirar esse tempo de vir aqui conversar com a gente. Carlos, obrigado também por... Na hora que a gente conversou, eu conversei com o Anderson, né, aquele que intermediou aí com vocês aí primeiro, na primeira vez. Quando eu fiquei sabendo que o Pazetti tá vindo aqui, eu já liguei pro Anderson. Falei, calma que eu vou resolver com o rapaz lá, né? E obrigado mesmo por vocês terem vindo aqui, não ter dado desculpa. Não tem como, não sei o quê, né? Muito obrigado mesmo. É importante criar essa dinâmica, essa interação, porque o produtor ele está cada vez mais ligado à informação. Hoje a gente está tendo informação contínua, basta procurar que você consegue. E o que a gente pode fazer? Nós somos dentro do corpo técnico da Syngenta, você comentou o Anderson, o nosso time de DTMs, a gente está aqui para trazer a informação de forma técnica e prática. É uma forma direta de trazer
com a confiança de que nós temos base de informações que venham para somar dentro de tudo que o produtor está precisando. Isso é bom, isso é muito bom. Eu queria deixar aqui, professor, para você passar para os nossos telespectadores aí, uma mensagem para eles, uma mensagem agora para a condução da lavoura, o que pode melhorar. Olha, a gente vai torcer para que climaticamente, em termos de distribuição hídrica, distribuição luminosa e distribuição térmica, não existam limitações e o produtor possa, dessa forma, ter a chance para que o híbrido, no caso do milho, que é a segunda safra, né, mas se estivéssemos plantando soja, uma variedade, pudesse realmente expressar todo o potencial produtivo que ela tem, né? Mas não podemos ficar exclusivamente refém de clima, né? E para não ficar exclusivamente refém de clima, nós temos que preparar a planta para a pancada do estresse. Porque é impossível imaginar que num ciclo de 100, 110, 120 ou até 130 dias, conforme for o híbrido a cultivar, ambientalmente vai estar tudo favorável, né? Então nós temos que estar com o cultivo formado por plantas que tenham maior habilidade, né, para produzir energia e saber enfrentar o estresse. E a proposta é não contrariar a planta no que ela estabelece como prioridade. Se não contrariar a planta, alguns dizem que 50% do jogo está ganho. Eu digo que 70% do jogo está ganho, né? Então, se a gente entende quais são as prioridades da planta, como é que essas prioridades mudam ao longo do ciclo vital dessa planta, e a gente adequa as tecnologias, não tenha dúvida que nós vamos fazer com que o manejo seja o diferencial. Beleza? Que legal. Obrigado, professor. Carlos, deixa uma mensagem para o povo aí. Nossa, o que eu posso falar para vocês, voltado aqui para os produtores, é que hoje vocês têm a Syngenta como uma parceira há mais de 25 anos, trazendo inovação, trazendo qualidade em toda a formulação dos seus produtos. E nessa dinâmica de desenvolvimento, a Syngenta Biológicos hoje ela tem produtos que vai agregar na proteção do seu potencial produtivo. Então é o momento de, junto ao milho, que a gente está nessa fase inicial de desenvolvimento, fornecer as ferramentas que vão auxiliar e agregar para a proteção do potencial de produção. Então nós temos um portfólio completo de bioativadores, a linha de biocontrole, a linha de bioestimulação nossa, que está indo super bem. A gente tem dado muito destaque ao Megafol, mas nós temos vários outros produtos no nosso portfólio para potencializar pegamento, formação de estrutura reprodutiva, agregar para a planta ter mais resposta dentro de todo o investimento que o produtor está fazendo. Então eu convido vocês a conhecerem, junto aos nossos parceiros da Syngenta, a fazer a utilização e a experimentação da nossa linha de biocontrole e bioativação, que o experimento valida muito, como a gente fala, o PGD bem feito, a conscientização do produtor quanto a produtos de tecnologia e com toda a ciência embasada nisso, vai dar resposta em produção e você vai ter sucesso nessa lavoura que a gente está vendo a soja sendo colhida e o milho entrando a campo agora. É a nossa mensagem. Beleza, muito obrigado mesmo, gente. Nós estamos chegando ao final aí, tá? Foi muito legal aqui o bate-papo e eu sempre falo um negócio, melhor que eu conversa dessa aqui, só 2 dessas, né? Então, assim, melhor que isso, só 2 disso, porque, assim, realmente o bate-papo é bom, igual o professor falou, se a gente for contar mesmo aqui para falar mesmo, fica 2, 3 horas aqui. Então, obrigado vocês aí por ter vindo e eu quero agradecer você aí, telespectador que está nos assistindo. Muito obrigado, valeu!